Boa tarde, gente. Boa tarde aqui para mim. Para vocês pode ser bom dia ou boa noite. Eu vou fazer. Faz tempo que eu não faço leitura bíblica. Eu faço bastante live, mas leitura eu faço pouca. E eu vou fazer aqui, gente, uma leitura. Primeiro, tem uma pessoa que eu conheci com 3 aninhos de idade, há 48 anos atrás, que está fazendo cirurgia hoje. A pessoa já casou, já tem filho. Está fazendo uma cirurgia muito delicada, que o Eterno Deus abençoe essa pessoa. O nome dele é Ricardo. Esse que tinha 3 aninhos de idade. Deus tenha compaixão dele, toda a família dele. Ore pela família do Ricardo, que a irmã Helena falou. A gente tem que... Quando você vê alguém passando uma situação difícil, pensa se fosse você no lugar. Por isso que eu peço oração. Ok? Também hoje é o dia do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é representado pelo pão da Eucaristia. Tem a Santa Ceia, dos protestantes evangélicos tem a Santa Ceia, mas eles não acreditam que ali é o corpo de Cristo, né? Mas eles acreditam que é só o símbolo. Ok, isso aí não é comigo, é com Deus, com Jesus. Mas na Igreja Católica eles acreditam mesmo que após fazer as orações, as consagrações ali, se tornam no corpo de Cristo. Eles têm testemunho disso, eles têm experiências sobrenaturais com isso. E glória a Deus e aleluia, ok? Quem não crê, respeita, porque não se brinca com coisa espiritual não, ok? Então hoje é esse dia, né, de comemorar. E também eu fazer a leitura de Lucas 12, faz tempo que eu não faço a leitura. Eu vi que esse capítulo é bem grande, então a gente vai fazer aqui a primeira parte, acho que vai dar 3 partes. Tá tempo meio nublado e eu espero que não chova, que dê tempo de fazer aqui a live, ok? Então vamos lá. Começa assim. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus. Esqueci de falar. Senhor, vem conosco. Santo Espírito nos ajuda a entender a tua palavra. E vem conosco e abençoa também quem vai ouvir, quem vai sentir. Se a gente sentir é correr de Itália, viu? Não é ouvir, viu? Então vamos lá. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus. Por quê? Por conta ali dos milagres que o Senhor Jesus fez, do pão e tudo. Então agora o número tinha crescido bastante dos que se reuniam em volta dele, ok? E aqui fala, se reuniram aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Sabe que você está todo mundo lá num lugar assim que você não pode nem mexer por aqui? Já foi naquele show gospel que tem hoje, a Marcha para Jesus, lá em São Paulo, a maior marcha do mundo. Eu já participei dela há muitos anos. Eu fiquei acho que uns 15 anos participando da marcha, gente. Alguns anos atrás, gente, eu sou velhinha, né? Graças a Deus. Então eu já passei por muitas coisas, né? Muitas coisas aí que vocês tá vendo agora, eu já passei. Mas para a glória de Deus. Então, às vezes eu estava ali na Marcha para Jesus em São Paulo, era tanta gente, que tinha lugar que você não tinha não se pôr o pé. Então estava assim o povo em volta do Senhor Jesus, ok? Estavam se atropelando uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Okay? Então, a fariseu é símbolo de hipocrisia, ok? Não é, quando a gente fala fariseu aqui, não é a religião que parte dos judeus tinha, era dividida ali, tinha
Antigamente, né? Antigamente, em São Paulo, era a maior quantidade de igrejas que tinha evangélica em São Paulo era de um lado Assembleia, do outro lado Batista. Mas tinha outras também, mas as maior quantidade que tinha era de Assembleia de Batista, das igrejas evangélicas. Aqui nessa religião dos fariseus, eram os fariseus e saduceus. Então você imagina assim, Assembleia Batista, fariseu e saduceu. Era assim. Então tinha coisa que os fariseus acreditavam, que os saduceus não acreditavam e vice-versa. Não mudou nada. Não mudou nada a humanidade. Não mudou nada. Só Jesus para ter misericórdia de nós. Então, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, fariseu era um grupo que acreditava em algumas coisas, acreditava na Bíblia judaica, acreditava no Deus de Israel, mas tinha pontos ali doutrinários que entre os fariseus e os saduceus eles se discordavam, como hoje. Difícil achar uma igreja que ela concorda com a outra. Às vezes ela é do mesmo movimento, mas ela ainda discorda da outra. Gente, ser humano é complicado. Só Deus, misericórdia, vem comigo. Senhor, me ajuda, me ajuda. Gente, se você for querer que todo mundo seja igual a você, se liberta disso, você vai ficar doido. Ok? Então vamos lá. Onde eu parei? Então, hipocrisia. O que é o símbolo de fariseu? Hipocrisia. Hipocrisia. Não é a religião farisaica, é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Eles exigiam que as pessoas obedecessem toda a lei, isso e aquilo, mas eles mesmos não obedeciam. Ok? Sabe aquelas pessoas que pregam para fazer algo que tem que fazer, mas o líder não faz? Isso se chama hipocrisia. Vamos lá. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Tem um monte de gente por aí que faz coisa errada, mas não se preocupe não, que vai, um dia vai chegar à tona, como diz, né? Um dia vai chegar à tona, um dia vai chegar a, como se diz, ao esclarecimento. E feliz daqueles que Deus dá oportunidade para se arrepender, né? Feliz daqueles que ainda oram, ainda buscam a Deus, mesmo com a pequena fé que tem. Então vamos continuar. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Não pense, quantas vezes a gente acha que a gente está escondendo, né? A gente quer pecar, né? A gente quer pecar, vai no lugar, não, vou no lugar que ninguém vê. Os anjos de Deus estão tudo ali em volta de você. Foi o próprio Senhor Jesus que falou que os anjos daqueles pequeninos via Deus. Porque as pessoas acham que tudo é Deus, tudo é Deus. Deus é tudo, mas ele tem também a equipe dele trabalhando. Não é que tem gente que quer fazer Deus um escravo. Deus tem que fazer tudo. Tudo tem que ser Deus. Calma, gente. Deus, ele está no comando de todas as coisas. Mas tem os anjos que trabalham. Você não sabia disso, não? E obrigado, Senhor, que o Senhor envia os seus anjos para estar conosco. Tem os anjos. E que o Senhor fortaleça os nossos anjos. E que os nossos anjos sempre vençam. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz. E o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado de cima do telhado. Dos telhados. Então, gente. É a pior besteira, o pior engano a pessoa pensar que ela pode estar pecando escondido.
que ela... Ah, naquele lugar Deus não vai. É? Os anjos dele tá tudo lá de zóio, olhando para você e falando com Deus. Qualquer lugar que você for, você pode ir lá num centro de macumba, o anjo de Deus entra lá. Só que aí os outros espíritos é que vão ficar desesperados. Eles é que não vão querer isso, né? Os de Deus não tem medo, não. Vem conosco, Jesus, aleluia. Você pode estar lá no motel, traindo sua mulher, seu marido. Os anjos estão lá vendo. Sempre lembre disso quando você pensar em fazer uma coisa errada. Que a gente tem essa mania de achar que está escondendo, né? Papai, santo é teu nome, misericórdia, purifica-nos. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada é escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado em cima do telhado. Gente, meu Pai do céu, Senhor, misericórdia, tem compaixão de mim. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disto nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem também poder de lançar no inferno. Sim, eu vou-lo digo. Temei este. Ok? Você pode ter morrido, por exemplo, os apóstolos, nossos amados apóstolos. Eles morreram como mártires e eles foram para o paraíso, subiu direto. Aleluia. Ok? Mas tem outras pessoas aí que não morrem como mártir e não vai para o paraíso. Não vai, porque não estava fazendo a vontade de Deus. Vem conosco, Jesus. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais pode fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei este. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. A pergunta: não se vende 5 pardais por 2 asses? E entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Ok? Até os passarinhozinhos lá, o tico-tico, como diz, o tico-tico. Aí tem outros nomes de passarinho que eu esqueci agora no momento. Mas ante eles está sendo observado. Vamos lá. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valor tendes vós do que os numerosos pardais. Ele falou assim, eu cuido até dos pardais, mas vocês têm mais valor que ele. Obrigado, Senhor. Obrigado. Cuida dos nossos. Cuida desse que está sendo operado hoje lá. Que eu conheci uma criança tão inocente, tão boazinha, Senhor. Cuida, Senhor. Faz um milagre. Faz um milagre, Senhor. Cuida da família. Digo-vos, todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Digo-vos, todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Como assim? Por que ele falou diante dos anjos de Deus? Por que o Senhor Jesus falou diante dos anjos de Deus? Por que será?
Porque quando você for passar pelo juiz, quando você morre, sai dessa terra, chega lá, vai estar lá os anjos tudo lá. E os anjos vai te barrar. E os anjos vai falar, ei, para aí. Para aí. E aí Jesus vai vir falar, esse é meu. Tá aqui, gente, tá aqui, eu nunca vi ninguém pegar isso. Mateus, aqui ó, digo-vos todos, todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Obrigado, Senhor, me ajuda sempre a te reconhecer diante dos homens, Senhor Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É, gente, as pessoas pensam que morre e já cai no paraíso. Não, vira fumacinha assim e a fumacinha já cai no paraíso. Não é assim não. Você vai precisar ser reconhecido por Cristo para você entrar no paraíso. Se você não for reconhecido, você não vai entrar não. Você está confessando o Senhor Jesus diante dos homens ou você está negando? Negou aqui, vai ser negado lá, é lei. É lei. Entra debaixo da lei. Mas tem a lei de Cristo, você não sabia não? Você não sabe que tem a lei de Cristo? Você já estudou sobre a lei de Cristo? Você sabe que o Evangelho... Sabia que o Evangelho é a Torá de Jesus? E ela é superior? Você não sabia disso? Pois é. A lei é essa. Quem confessar aqui, lá diante dos anjos no dia do juízo, o Senhor Jesus vai falar, isso é meu. Que as pessoas pensam que tudo é uma mágica. Não é mágica não. Vamos lá. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E esses anjos é poderoso. Esses anjos é importante. Meu Pai do céu, me ajuda. Esses anjos é importante. Porque aqui o Senhor Jesus não está falando será negado diante de Deus. Aqui está falando dos anjos de Deus. Por quê? Porque é os anjos de Deus que vai fazer a triagem para ver quem vai passar para o paraíso e quem não vai. Tem crente por aí que você não pode nem falar o nome anjo. Não pode nem falar. Nem pode falar o nome anjo, que ele já se assusta. Por quê? Porque ele foi para o mundo do material, materialista. Vamos lá. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, agora vem o perdão, que é coisa séria. Agora vai entrar a parte do Espírito Santo, que é coisa muito séria. Senhor, livrai-nos. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Meu Deus do céu, tem compaixão. Tem compaixão, Senhor. Tem gente por aí, gente, que você pode até orar, mas se já blasfemou contra o Espírito Santo, e as pessoas acham que blasfemar contra o Espírito Santo é você denunciar algumas coisas erradas que o povo faz. Eles acham que é blasfemar contra o Espírito Santo. É assim, se você muda de igreja, eles dizem que você está blasfemando. Você muda de igreja. Nem sabe, esse povo nem sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Que Deus tenha compaixão de nós. Quando, porém, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa. Não se preocupe. Outro dia eu fui dar um anúncio aqui no Facebook da Itália, sobre a minha fé, sobre a igreja. Nossa, gente, me jogaram tanta pedra que vocês não têm ideia. Um povo assim, se achando, com arrogância, prepotência. Aí eu pensei, gente, eles estão mostrando o que eles são. Eu nem preciso falar nada, eles já estão mostrando quem são. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar de vossa defesa. Okay? Porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Senhor, me ajuda, Senhor.
Me ajuda. Porque às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica nervosa, às vezes a gente tenta explicar, mas as pessoas, elas... Tem gente por aí que diz que é crente, mas é muito arrogante, gente, é muito prepotente, gente. Você não vê o Espírito de Deus atuando nessa pessoa. Você só vê assim a arrogância e a prepotência. E elas te julgam, mas elas dizem que você que está julgando elas. Gente, tem uma frase aí, gente, que todo mundo que estuda o sistema político sabe disso. Aqui eu não vou falar nem de um lado nem de outro, só estou falando para político. Tem um povo aí que eles acusam os outros do que eles são. Na religião é assim também. Cuidado, fica atento. Cuidado com esses religiosos acusadores. Por quê? Porque acusam os outros do que eles são. Ok? Acusam do que eles são. Te chama de incrédulo, fala que você está desviado, fala que você não tem o Espírito de Deus, fala que você não conhece a Bíblia. Mas eles estão te acusando do que eles são. Entendeu? Eles não respeitam a fé das pessoas. Não respeitam. Eles acham que seguir a Deus é só do modo deles. Não existe outro modo, é só do nosso modo. Aí se eles veem alguém diferente, pronto. Para eles já é o mal. Mas eles, quando abrem a boca, só te joga pedra. Sabe lá quando o Senhor Jesus pegou aquela mulher lá, que aquele monte de gente ficou lá com a pedra na mão? É assim, gente, é os fariseus, tá assim hoje. Tá assim. Prega falar do fariseu da época de Cristo, mas hoje em dia tem mais fariseu do que aquela época. Vamos lá. Disse-lhes então alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha, gente, negócio de brigar por causa da herança é antigo. Olha lá, 2000 anos atrás. Eles queriam, barulho ali, eles queriam que o Senhor Jesus entrasse no meio da situação da herança, que já está brigando por causa de herança. Jesus respondeu-lhe: meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? O Senhor Jesus não veio para ficar brigando por causa de herança entre irmãos, gente. Ele não veio para isso. Ele veio para dar vida por nós. Não foi para ficar brigando por causa de herança. Meu Pai eterno. E disse então o povo: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Naquela época tinha aquele negócio de o filho mais velho herdar mais. Talvez seria um caso desse, eu não sei. Mas o Senhor Jesus falou assim: olha, não se ilude com isso não. Não se ilude com a avareza não. Porque a vida do homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Não depende, gente. Tem gente aí rico e morre de câncer igual o pobre morre. Tem gente que tem dinheiro para comprar o hospital inteiro, e morre de câncer. Do mesmo jeito que o pobre que não tinha um centavo, que estava lá pedindo esmola, morre. Não se ilude com isso não, gente. Olha aqui. Tenha compaixão, Senhor. Ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Não. E propôs-lhe esta parábola: havia um homem rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Okay? E ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. O Senhor Jesus contou a parábola que tinha um homem, ele era muito rico, ele era tão rico que ele não tinha nem onde guardar a colheita.
Disse então ele, eu farei o seguinte. Aqui é a parábola do Senhor Jesus contando, que aquele homem estava pensando nisso, ok? O homem estava pensando. Isso aqui que eu vou ler. Disse então ele, farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Celeiros é os paióis, que lá no Nordeste falam paiol. É onde guarda, né, a colheita. E construirei maiores neles. Recolherei toda a minha colheita e os meus bens. Construir outros maiores, neles recolherei toda a minha colheita e meus bens. Então eu vou fazer uma despensa grandona, enorme, um armazém para guardar. Era um armazém, ok? E direi à minha alma, ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Alegra-te. Dinheiro tem muito, comida tem muito. Posso passar o resto. Tem gente que é assim. Pode passar o resto da vida sem trabalhar, sem fazer nada, que o dia não acaba. Vamos ver o que está. O Senhor Jesus continua falando. Deus, porém, lhe disse: insensato, tolo. Nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Ou para quem vai ficar? Ou tu não vai levar contigo? Para com isso. Para de achar que porque você tem um armazém grande, enorme, ou uma conta bancária grande, enorme, que você pode, já tem tudo. Não tem nada. O mais importante que nós temos é a alma. A coisa mais importante que nós temos é a alma. Nunca esqueça disso. A coisa mais importante que nós temos é a alma. E a alma precisa estar com Deus. Nós precisamos confessar Jesus de Nazaré, nosso Senhor, nosso amado, porque Ele falou. Vocês pensam, pensa que morreu, vira fumacinha e acorda lá no paraíso? Não é assim não. Vai estar os anjos lá esperando. Vai estar anjos do maligno te acusando, anjos do eterno Deus te amparando, e Jesus vai te reconhecer entre aquele povo, entre aqueles seres, né? E Jesus vai falar: pode deixar que é meu. Ô Jesus, me ajuda a te confessar sempre, eu e a minha casa, para sempre, para sempre, para sempre, Senhor. Gente, como é bom, eu amo essa palavra. Como é bom a gente ler, porque Deus fala conosco coisas que você não vê pregar por aí. Leia o Evangelho de Lucas inteiro, gente. Coloca para ouvir. Gente, se você... A Nova Aliança toda é maravilhosa, eu amo. Mas se você conhecer bem o Evangelho de Lucas e o livro do Atos dos Apóstolos, você já está com conhecimento assim enorme. Já é um alimento que já vai te sustentar, que já vai, quando alguém vir falar uma falsa doutrina para você, você já vai lembrar do que está escrito aqui. O Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos. Mas eu quero ter mais conhecimento. Leia de Mateus, Apocalipse. Eu quero mais coisa ainda. Lê os profetas, lê os salmos. É muita coisa boa que tem na Bíblia. É muita coisa boa. Eu gosto assim, de pegar o Evangelho e ir mastigando. Sem pressa. Ok? E eu vos deixo na paz do Senhor. Até a próxima. Paz, shalom.